Senhora e rogo que a Senhora, que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Senhor, que o Divino Espírito, que Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo estejam enviando seus santos e anjos do reino dos céus para estarem conosco nesta santa reunião, e que com a chegada desses seus santos e anjos aqui entre nós, que todos os pensamentos materializados, que todas as preocupações terrenas se afaste da vida desses seus filhos, e que eles possam se interiorizar e buscar um contato maior com o nosso Deus e Pai, e que possam permitir que a sua alma seja preparada para que possam se tornar vasos de honra no altar de nosso Deus. E assim eu agradeço a Senhora Santa Avó Rosa por termos a oportunidade de sermos participantes deste evento espiritual tão importante e significativo nos tempos presentes, que é a Igreja Apostólica. E declaro iniciada esta santa reunião para a honra e glória do nosso Deus, e que o nome de Deus seja louvado para todos sempre. Amém. Dentro de mim tenho um coração que bate feliz, cheio de alegria. Pois o meu coração é a moradia da Santa Formosa e da Virgem Maria. E este coração que está dentro de mim vive assim, cheio de gratidão pela liberdade e a felicidade da minha salvação. Dentro de mim tenho um coração que com todo prazer está sempre a cantar. Com o desejo de glorificar e o reino do céu sempre, sempre exaltar. E este coração que está dentro de mim nasceu assim para cantar
iremos a seguir o hino com o título O Primeiro Lugar.
Em continuidade a esta santa reunião, passarei a ler aos irmãos a mensagem da Igreja Apostólica que traz o título: O valor da família para a glória de Deus e do seu reino. O nosso santo irmão Aldo nos deixou ensinos preciosos e de grande valor para a felicidade de cada família apostólica e do seu preparo espiritual para terem todas as virtudes do Espírito Santo de Deus. Pois sem essas virtudes não poderão ter um lar feliz e abençoado. Entre essas virtudes temos o amor, a paz, a humildade, a paciência, a bondade, a mansidão e a justiça, para glorificarem com o vosso viver a Deus, o Pai, e o seu reino. Assim, nos ensinou o querido e santo irmão Aldo sobre o valor da família e o qual procedimento que devem ter em seu lar. A doutrina que temos ensinado em nossa igreja está firmada nos ensinos de Jesus. Nosso Senhor nos legou do ministério da Santa Avó Rosa, conforme eu, irmão Aldo, tenho lhes ensinado por meio dos boletins internos de nossa igreja e através da hora milagrosa, para que todos os apostólicos saibam respeitar os ensinos que esses santos de Deus nos legaram, ensinos que têm por objetivo a santificação e a felicidade de cada apostólico e a estabilidade moral e espiritual da nossa igreja e das famílias apostólicas, para que vençam as lutas de cada dia. Portanto, para que a nossa igreja seja vitoriosa, é fundamental que haja unidade espiritual nas famílias que a compõem. E no que se constitui a unidade espiritual no seio da família, é a prática religiosa efetiva e constante, a cada dia do viver de cada membro da família, desde os pais até os filhos, praticando com amor os ensinos de Jesus e da Santa Avó Rosa, conforme eu, irmão Aldo, tenho recomendado a todos os apostólicos, sejam da idade que for. Assim sendo, devem viver no amor e no temor do Senhor, praticando o bem e a justiça divina. Estimados irmãos e irmãs, todos os que quiserem ser bem-sucedidos em seu lar e na vida em família, precisam viver em união e praticar a doutrina que temos lhes ensinado, sendo amorosos, bondosos, amáveis e sempre agindo com calma, paciência e se respeitando entre si, para que haja paz no seio da família. Há um conselho muito sábio que Jesus nos deixou e que, enquanto esteve em nosso meio, a Santa Avó Rosa com frequência ensinava. Assim como eu, irmão Aldo, tenho lhes ensinado, conforme está registrado em São Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Eis o que disse o nosso Senhor Jesus: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva torrencial e os rios transbordaram, sopraram os ventos e precipitaram-se contra aquela casa, mas a casa não desabou, porque estava fundada sobre a rocha. E todo que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva torrencial, transbordaram os rios, sopraram os ventos e precipitaram contra aquela casa, e ela desabou, e sua ruína foi por completa. Prezados irmãos e irmãs, somente crer na palavra da verdade que anunciamos
não é suficiente. É necessário também praticar os ensinos e a doutrina de nossa igreja, em seu viver, preceitos esses de grande valor, que nos foram legados por Jesus e pela Santa Avó Rosa. Assim se faz necessário, se desejarem, de fato, alcançar a glória celestial e a felicidade enquanto viverem na terra. Eu, irmão Aldo, aconselho a todos quantos desejarem ter um lar e uma família feliz e abençoada, que primeiramente devem cultivar em seus corações o amor e a união. Em segundo lugar, é necessário que se respeitem mutuamente. Agindo assim, terão mais sabedoria para serem humildes, bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos a cada dia do seu viver. Sejam esforçados para jamais darem lugar a pensamentos inconvenientes e maus, que diminuem ou enfraquecem a sua fé em Deus e nos seus santos, e coloquem em primeiro lugar em sua vida os ensinos doutrinários e de boa conduta que recebem na igreja. Preceitos estes que ensinam a seguir o exemplo de vida de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa. Vivam no mesmo espírito de santidade e pureza e mantenham a unidade espiritual na família, respeitando-se uns aos outros. Os pais precisam dar bom exemplo de vida e zelar pelo respeito diante de seus filhos. Por sua vez, os filhos precisam respeitar os seus pais e buscar manter o respeito entre seus irmãos de casa. Saibam que o Espírito de Deus habita em nós, conforme sempre ensinou o apóstolo São Paulo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim sendo, sejam dedicados na prática do bem e não percam a graça de Deus que está em vossos corações. Precisam vigiar constantemente, pois os inimigos de nossas almas estão sempre atentos para causar o mal e nos tirar a paz que Jesus e a Santa Avó Rosa nos têm dado. Todos esses preciosos ensinamentos que foram legados por Jesus nosso Senhor, através da Santa Avó Rosa, constituem a base fundamental de uma família, que deve viver a vida com Deus e seus santos, para que a família possa ser feliz e abençoada. Irmãos e irmãs apostólicos, construam a sua casa na rocha e não na areia, e saibam dar valor à sua família, pois foi Deus quem criou a família, para que neste lar possa formar santos para a sua glória e para o seu reino. Vivam a doutrina e a disciplina da igreja todos os dias da sua vida e jamais serão decepcionados ou derrotados. Lembrem-se de que construir a casa na rocha é viver em paz, união, obediência, a doutrina e a santificação. Aceitem esses conselhos que eu, irmão Aldo, lhes dou como profeta apostólico e serão sempre bem-sucedidos em vosso viver. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, recebam estes ensinos preciosos que foram dados à nossa igreja por Jesus nosso Senhor, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, sobre o valor da família, para serem felizes e abençoados a cada dia do seu viver, com muita paz, saúde e prosperidade. É o que nós do Conselho Deliberativo desejamos a todos os apostólicos. Prezados e amados irmãos apostólicos, uma família é um núcleo de convivência que deve ser unido pelos laços do amor e da verdadeira união. No princípio, Deus nosso Pai criou o homem e a mulher para formarem um lar. E neste lar, darem início
a família, que seria a base fundamental da verdadeira sociedade, constituída pelo casal e pelos seus filhos, unidos pelos laços do amor e da verdadeira união, unidos pelos sentimentos da justiça, da paz e da harmonia, tendo por normas a vontade soberana de Deus e sua doutrina. Por isso, trago aos irmãos nesta oportunidade uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, de vida e de união, uma mensagem que transmite vitalidade para a nossa família, que renova as nossas forças e que fortalece a nossa fé. Falando a esse respeito, esclareço-lhes que no princípio, Deus o Pai, Ele criou o homem, e do próprio homem formou a mulher. Portanto, um está ligado ao outro pela matéria e pelo espírito. Por isso que está escrito nas Sagradas Escrituras que o homem, ele deixa a sua mãe e o seu pai e se une à sua mulher para formarem uma só pessoa. Este fato confirma a unidade da espécie humana e ensina o dever do amor mútuo entre ambos. Jesus, em seus ensinos ao povo judeu, relembra esta primeira união da raça humana sobre a unidade do matrimônio e pede pela vontade divina, que é verdadeira, que é indissolúvel. Por isso que Jesus, Ele disse que o que Deus uniu, não separe o homem. Mas por que então muitos casais vivem em desunião, vivem em constantes desentendimentos? É porque construíram a sua casa sobre areia. Como disse o irmão Aldo, somente crer na palavra da verdade que anunciamos não é suficiente. É necessário praticar os ensinos da doutrina desta igreja e não dar lugar ao orgulho, aos maus sentimentos, tornando-se duros de coração. É não dar lugar às mágoas no coração, não se perdoarem, e com isso vão perdendo aquele primeiro amor. E muitas vezes chega ao final um casamento que tinha tanta esperança de viverem felizes para sempre. Por isso, meus irmãos, que sozinhos, sem o amparo de Deus, sem a unção divina, ficamos vulneráveis às dificuldades e aos dilemas da vida, mas unidos a Deus nosso Pai, unidos no nosso lar, somos mais resistentes, somos imbatíveis e transformamos dor em resiliência. Por isso que é um engano alguém acreditar que pode vencer sozinho, sem a cooperação do outro no lar e sem a ajuda dos santos e anjos do reino dos céus, pois a temporalidade da vida humana é muito curta, meus irmãos. As lutas, as dificuldades, elas existem, elas fazem parte do viver cotidiano. Foi assim no passado e continua sendo assim no presente. O santo irmão Aldo, quando ele aqui viveu, ele conheceu intimamente as dores da existência humana, mas mesmo assim, ele não tinha uma personalidade agressiva e ansiosa, mas exalava tranquilidade e fé diante das mais tensas situações e ainda tinha fôlego para discursar sobre o amor, no seu mais poético sentido, dizendo: para que amássemos um ao outro, para que fôssemos uma família ungida pelos laços do amor verdadeiro. Por isso que uma das características mais marcantes dos ensinos do santo irmão Aldo foi a união na família. Antes de subir definitivamente aos céus, o santo irmão Aldo ele fez um pedido revelando os segredos ocultos do seu coração.
sobre a família, ensinando que deveríamos ter um relacionamento interpessoal capaz de ser amigos genuínos e de superar a solidão, criando uma esfera sublime de amor, sem competições no lar, sem individualismo, mas no mesmo sentimento espiritual. A união que o irmão Aldo proclamou eloquentemente na família não visava anular a nossa personalidade, mas sim que, vivendo no mesmo lar e buscando a santidade, passaríamos por um processo de transformação espiritual, uma transformação tão elevada que estancaríamos o individualismo, pois unidos, esposo, esposa e filhos, alcançaríamos as qualidades, aquelas mais nobres da nossa alma, pois sabemos que cada membro da família é um ser humano complexo e com características particulares, mas na essência da família, nós somos um só corpo místico de Deus, um só pensamento, uma só fé, uma só alma. Por isso que as nossas metas familiares devem estar acima das nossas metas individuais, deste amor, nesta unidade de espírito. A família, ela deve cooperar mutuamente, servindo uns aos outros e buscando formar uma verdadeira sinergia espiritual, pois excluir, discriminar, dividir são habilidades intelectuais fáceis de aprender. Uma pessoa mediana tem todas essas habilidades em sua personalidade, mas agora, unir, cooperar, considerar as necessidades do outro, entender os sentimentos da pessoa que está conosco, entender as necessidades do outro, ser um bom samaritano e preservar a unidade espiritual, isso sim exige desenvolver um paladar refinado, emocionalmente falando, no qual se tem prazer em tratar bem o seu esposo, esposa e filhos. O individualismo, meus irmãos, é um fenômeno intelectual espontâneo e não exige esforço para alcançá-lo. Além disso, o individualismo não gera um prazer tão rico de bem-aventuranças, de emoções, como o prazer coletivo, o prazer na família. Quando estamos unidos entre família, quando a unidade espiritual ela é cristalizada, e quando estamos unidos entre irmãos, quando somos unidos na família, meus irmãos, alcançamos uma esfera afetiva tão sofisticada, tão elevada, tão sublime, que as relações interpessoais, elas são irrigadas pelo amor, que nos torna membros de uma mesma família espiritual, uma família que está além dos limites dos laços genéticos e que possui a mesma história interior, no qual cada membro torce pelo outro e contribui para promover o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual. O Santo Irmão Aldo, meus irmãos, ele sempre exaltava a inteligência emocional nos relacionamentos como um pilar, balizador dos nossos resultados, pois estamos vivendo em uma época onde as pessoas parecem esmiuçar de maneira acelerada a individualidade e aqueles sentimentos desprezíveis do espírito, fazendo isso aflorar a falta de bondade em nossa família. O Santo Irmão Aldo, meus irmãos, ele sempre atuou como um guia numa viagem pelas emoções que proporciona uma maior compreensão
de alguns dos mais intrigantes momentos da nossa vida, para entender o que significa e como poderíamos levar inteligência às nossas emoções. Prezados irmãos, é por isso que há mais de 60 anos, a Igreja Apostólica, ela não se cansa de ensinar, ela não se cansa de aconselhar a todo o nosso povo, para que se amem fraternalmente, para que sejam bem dispostos em colaborar um com o outro, para que sejam amorosos, para que haja perfeita união e harmonia entre todos, inclusive para que haja progresso em todas as atividades e trabalhos da igreja, bem como do nosso lar, pois o irmão Aldo, como bom pastor, ele faz da vida de cada um de nós uma fonte de inspiração. O irmão Aldo, ele tem a maior meta, a maior missão desse universo, que é de santificar a nossa alma, preparar um povo unido, consagrado e fiel, e levar para o enigmático reino dos céus. Mesmo em espírito, o santo irmão Aldo, ele continua nos amando, ele continua sendo o maestro da nossa vida. Mesmo assim, meus irmãos, ele continua em espírito nos amando, nos conduzindo, nos dando o seu amor para que sejamos unidos na família. Por isso podemos dizer que vale a pena viver, que vale a pena caminhar e não ter medo de tropeçar. Como disse o profeta Isaías, que Deus, Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados, pois até os jovens se cansam, até os moços perdem as forças, mas os que confiam e esperam no Senhor sempre renovam suas energias, caminham e não perdem as forças, correm e não se cansam, e pela fé sobem, voando como águias. É por isso, prezados irmãos, que a fé alimenta a nossa santificação, alimenta a nossa obediência. A santificação e a obediência são dons que acompanham a sabedoria. Somente o obediente pode ser amigo de Jesus, somente o obediente pode ser amigo da Santa Avó Rosa, somente o obediente pode ser amigo do Santo Irmão Aldo, pois a desobediência, ela entorpece a razão e ela deforma o coração, ela não deixa a pessoa desobediente ser abençoada e agraciada com os mistérios da divindade. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos obedecer os ensinos do Santo Irmão Aldo, para que possamos viver bem em família, fortalecendo a nossa fé através da oração. Como disse Jesus, que tudo o que pedirdes com fé na oração, alcançareis, pois a oração feita com fé, ela é infalível. A realização da sua prece está na proporção direta do tamanho da sua fé. A fé é a força todo-poderosa da oração. A fé tudo pode, a fé remove montanhas, a fé torna possível o impossível, a fé é acreditar que a palavra produz a realidade do seu conteúdo. Por isso que quando Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando com convicção e certeza interior, porque ele se considerava em união com o Espírito Santo, com o Espírito da verdade, com o Espírito da sabedoria. Jesus estava em comunhão permanente com o Espírito Santo, porque se mantinha em permanente estado de oração. Por isso, se considerava uno com o Pai. Jesus, quando queria entregar-se a profundas orações e meditações, ele retirava-se a um monte ou buscava as margens do mar da Galileia ou o silêncio noturno do Jardim das Oliveiras em Jerusalém. Por isso, esse legado de Jesus é uma dádiva para nós. Esse momento, meus irmãos, em que aqui estamos reunidos, é um momento favorável para ficar em oração, para ficar em silêncio,
o clima místico desse momento, elevam a nossa alma ao infinito dos mistérios do reino dos céus. Reflitam, meus irmãos, quando adentramos para este templo, nós sentimos a paz em nossa alma, nós sentimos um bem-estar. Por isso, essa é a oportunidade para nós relaxarmos o nosso corpo, para nós respirarmos, orquestrar as nossas emoções. É momento onde aqui estão santos e anjos que vieram do reino dos céus trazer para nós uma porção do seu amor, uma porção do amor de Deus. É preciso oportunizarmos neste instante que esses anjos possam lapidar a nossa alma, que eles possam lapidar o nosso coração e encher o nosso coração de alegria. Prezados irmãos, esse momento em que aqui estamos é momento de ficarmos em oração, em meditação, ficarmos em paz. É tão bom sentir essa paz em nossa alma, sentir a ternura dos santos e anjos. Prezados irmãos, por que estou lhes dizendo isso, quando a mensagem do boletim é sobre família? Estou lhe dizendo isso para que possamos levar essa paz que estamos sentindo agora para o nosso lar, para que possamos ter lá na nossa casa essa paz. Quando adentrarmos para o nosso lar, sentirmos esse prazer, sentirmos o nosso corpo relaxado, o nosso corpo respirando saudavelmente, sentimos o amor dos nossos familiares. É esse amor, é esse clima que devemos criar em nosso ambiente familiar. É esse clima que devemos ter lá na nossa família, para termos segurança psicológica, termos uma estrutura emocional sólida entre pais, filhos, esposo, esposa, para que o irmão Aldo, ele possa regar com o seu amor, com a sua bondade, com a sua união, para que sejamos vitoriosos ao longo de nossa caminhada para o céu. Prezados irmãos, que maravilha! Se conseguirmos sermos unidos assim, sentindo uma harmonia, essa paz, essa união, para sermos felizes. Pois felicidade, meus irmãos, ela não é encontrada na ausência de problemas, na saúde inabalável e na geração colossal de dinheiro. Existe somente um caminho para sermos felizes, que é a santificação de nossa alma. Mas para alcançarmos esta perfeição, meus irmãos, devemos crer em Jesus, crer no irmão Aldo, para que ele possa despertar o protagonista que existe dentro de nós. O santo irmão Aldo, ele quer despertar na nossa família a união, o amor, a bondade, para que possamos viver em harmonia com as pessoas, em harmonia com a nossa família, pois as pessoas que convivem conosco no ambiente familiar formam uma sinergia, uma rede invisível de harmonia, que sem a qual não poderíamos vencer, não poderíamos triunfar e não poderíamos dar o salto para o extraordinário, para sermos uma pessoa melhor, uma pessoa de pessoas positivas, pessoas que os outros gostam de estar em nossa companhia. Isso tudo, a fé que nós temos no nosso coração irá proporcionar para nós, para sermos um pai melhor, para sermos uma mãe melhor, sermos um esposo, uma esposa melhor, um filho melhor. Prezados irmãos, esse é o momento para fazermos uma reflexão sobre nós mesmos, porque para mim tratar bem o semelhante, primeiro eu preciso ter aquilo intrínseco na minha alma. Não tem como eu dar palavras de amor para meu esposo ou para minha esposa se eu não tenho aquilo no meu coração. Eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Por isso,
é importante refletir. Será que nós gostaríamos de conviver com alguém que tivesse as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos que nós temos? Será que nós nos sentiríamos felizes na companhia de pessoas que seriam iguais a nós? Prezados irmãos, por isso que o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, eles orientam que nós, como filhos de Deus, devemos ser pessoas otimistas, pessoas que buscam o bem, pessoas que buscam fazer o que é correto. Prezados irmãos, reflitam no que vou lhes falar. Tudo o que nós vemos no dia a dia, tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós conversamos com as pessoas, tudo aquilo que nós olhamos na internet, tudo que fazemos, se isso for bom, vamos ficar com coisas boas no nosso pensamento. E se o nosso pensamento for bom, nós vamos desencadear emoções boas no nosso corpo. Se tivermos emoções boas, vamos tomar decisões assertivas, vamos tomar decisões corretas, vamos tomar decisões que beneficiam a nossa família, as pessoas que estão conosco, e seremos pessoas melhores, seremos pessoas mais alegres, pessoas contentes, pessoas que os demais gostarão de estar à nossa companhia. Agora, se formos pessoas pessimistas, se formos pessoas que gostam de ver coisas desastrosas, pessoas que gostam de olhar coisas que não são boas, conversam sobre as outras pessoas, isso vai alimentar o nosso pensamento com coisas que não são boas. Nós pensando em coisas que não são boas, isso irá desencadear emoções que não são boas, e as nossas decisões não vão ser boas, não vamos conseguir dar às pessoas coisas boas. Por isso devemos alimentar o nosso espírito, a nossa alma, com coisas boas. É tão bom, meus irmãos, falarmos com pessoas que estão sempre falando sobre projetos novos, sobre novas ideias, novos planos, pessoas de alta performance. Essas pessoas, que são as pessoas que alcançam aquilo que elas almejam, pessoas que traçam metas e vão alcançar. São pessoas que o irmão Aldo ajuda, pessoas que a Santa Avó Rosa ajuda, pessoas que Deus nosso Pai está sempre regando com o seu amor, com a sua bondade e principalmente com a sabedoria, para que tudo que essa pessoa fizer possa ser bem sucedida. Prezados irmãos, antes de tratarmos bem o nosso semelhante, nós devemos ter isso em nosso coração. Por isso que a mudança não é no outro, a mudança é aqui, é eu, é dentro de mim que precisa mudar, para daí eu tratar bem o meu semelhante, a pessoa que está comigo no ambiente familiar, para que sejamos vitoriosos ao longo da nossa caminhada para o céu. Prezados irmãos, reflitam na herança cultural, espiritual e emocional que o irmão Aldo ele nos deixou como legado, pois seu exemplo vívido de amor e de humildade tornaram-se imortal para nós. Por isso, valorizem sua alma, para que ao terminarem sua vida na terra, sejam transformados, e o que é imortal para nós, seja absorvido pela vida do corpo glorioso. Pois tudo nessa vida passa, meus irmãos, só a eternidade perdura. Fortaleçam sua fé na missão do Santo Irmão Aldo, pois a fé, ela é expansível, quanto mais nós usamos, maior ela fica. Em nome de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, de Jesus nosso Senhor e do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a presença de todos os irmãos que pela fé, que pelo amor, participaram desta santa reunião, com o objetivo de compreender melhor a nossa filosofia de vida
e o resgate do conceito de Deus. Desejo do profundo da minha alma que os anjos lhe acompanhem por onde quer que passarem e que os espinhos da vida sejam suaves como a brisa. Desejo que os irmãos sejam resilientes para superarem as adversidades da vida e que o irmão Aldo ajude-os a serem pessoas talentosas e brilhantes, desfrutando do conhecimento espiritual já constituído e sedimentado pela Igreja Apostólica, para que um dia, no reino dos céus, possamos tocar juntos a mais bela sinfonia da vida. E para esta reunião, eu convido a todos que puderem, para que se coloquem em pé, para suplicarmos a bênção do nosso Deus para nós e concluir essa reunião com uma oração. Em sentidos de oração, vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, Pai e Criador dos céus e da terra, aqui nós louvamos, bendizemos e glorificamos a grandeza da majestade do seu reino, do poder, da sabedoria e da bondade de suas obras. Suplico, Santa Avó Rosa, neste momento, as suas bênçãos em favor de cada um desses seus filhos que aqui estão. Abençoe, Santa Avó Rosa, abençoe, Santo Irmão Aldo, que todos os pedidos que esses seus filhos estão fazendo nesse momento de oração, que eles possam ser atendidos. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, nesse momento, peço que esses anjos, que esses santos que aqui estão, eles possam encher o coração de cada um desses irmãos de alegria, de avivamento, de união, de otimismo, de motivação. Santa Avó Rosa, abençoe, que aquele sonho, aquela meta que cada um desses irmãos almeja, ajude-os, lhes dê sabedoria nesse momento, para que eles possam alcançar, lhes dê perseverança, para que eles possam lutar em rumo àquele objetivo, aquele sonho que eles tanto almejam. Ajude-os, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, ajude-os a alcançar. Santa Avó Rosa, nesse momento, também peço que a Senhora abençoe esses nomes que estão nesta caixinha de oração, para que eles possam receber tudo o que eles estão pedindo para si e para seus familiares. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, peço também em favor dos enfermos, alivie as dores deles, prolongue os dias deles, Vó Rosa, lhes dê paz, saúde e prosperidade. Portanto, peço que a Senhora, Santa Avó Rosa, que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Senhor, que o Divino Espírito, Jesus, Ele, o nosso Mestre, junto com o Irmão Aldo, ajude-nos, que tenhamos paz e tenhamos vida. Amém. A paz do Senhor a todos, um abraço a todos e até amanhã. Aqui eu tenho um aviso.